Olá, prezados alunos do nono ano. Nós vamos agora entrar em um novo assunto para debate, para que a gente tenha aqui um novo tema para a produção de mais um texto dissertativo argumentativo. Então aqui, como na última aula em que nós fizemos isso, eu vou apresentar para vocês alguns textos motivadores que vão trazer para nós algumas informações sobre o tema que a gente vai debater hoje. E o tema é o baixo índice de leitura no Brasil, certo? Uma pergunta que pode ficar aqui para cada um de vocês é: quantos livros vocês leram até agora neste ano? Né? E quantos livros vocês leram no ano passado? Incluindo livros da escola, livros que vocês mesmos se interessaram em ler. Se vocês forem observar, de modo geral, a leitura não é um hábito comum para os brasileiros, né? E a gente vai tentar hoje, né, entender por quê. Por que os brasileiros leem tão pouco? Né? Porque nós brasileiros lemos tão pouco comparado a outros países. Então vamos agora conhecer um pouco mais sobre esse tema, sobre esse assunto, por meio dos textos motivadores. O texto motivador 1 é um artigo de opinião e tem o seguinte título: Por que o brasileiro lê tão pouco? O artigo já começa aqui com essa pergunta, né? E o artigo inicia-se assim: Em 2015, o Brasil tinha 188 milhões de habitantes com mais de 5 anos, conforme estimativa populacional do IBGE. Considerando que a partir dessa idade os indivíduos têm potencial para ser leitores, é possível fazer um interessante cálculo, cruzando os dados demográficos com a última edição da pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, na introdução do texto, o autor apresenta já para nós esse dado, né? Que, considerando o fato de que a partir de 5 anos de idade, essa é a faixa etária para que uma pessoa já esteja alfabetizada, né? Nós teríamos aqui no Brasil pelo menos 188 milhões de habitantes aptos para a leitura. Então vocês estão vendo aqui que é um número muito grande. E o que o autor do texto vai fazer agora, né, depois de apresentar esse dado, é mostrar para nós qual é o cenário do hábito de leitura no Brasil, considerando o fato de que nós temos pelo menos 188 milhões de habitantes. Será que nós temos muitos leitores, né? Será que a maior parcela aqui desse contingente de pessoas cultivam o hábito da leitura? Vamos procurar ver como é que o autor vai desenvolver aqui essa informação. No ano passado, foram vendidos 389,27 milhões de livros no país. Dividindo-se esse número por 188 milhões, temos média de 2,07 exemplares por ano por brasileiro com mais de 5 anos. Esse total, contudo, inclui os 134,59 milhões de unidades compradas pelo governo. Se efetuarmos a conta, apenas com os 254,68 milhões de exemplares adquiridos diretamente pelos consumidores nas livrarias e demais canais de venda, a média cai para 3,35 livros por ano por habitante com mais de 5 anos de idade. Então aqui ele vai desenvolver o dado que ele apresentou na introdução. Nós temos 188 milhões de pessoas aptas a ler, né? E no país foram vendidos, né, aqui ele está se referindo ao ano de 2015, 389,27 milhões de livros no país inteiro. Né? Desse total aqui ele está incluindo os livros que foram comprados pelo governo e os livros que foram comprados diretamente pelas pessoas. Né? Considerando que os livros que foram comprados diretamente pelas pessoas, né, ou seja, as pessoas foram numa loja ou foram no site e compraram um livro, né, esse número
de vendagem de livros chega a 134,59 milhões de livros, né? O que significa que dessa população de 188 milhões de pessoas, cada pessoa, em média, consumiu 1,35 livros nesse ano, que está sendo referido aqui, o ano de 2015. Significaria o quê? Que, em média, né, um brasileiro apto a ler, ele lê pelo menos um livro por ano. Esse índice, pessoal, é muito baixo. Se nós considerarmos, por exemplo, um país como a França, que tem uma população muito menor que a nossa, a média de leitura anual dos franceses são de 21 livros por ano. Os argentinos, por exemplo, leem, em média, 10 livros por ano. Muito menos que nós brasileiros, de acordo com o que está sendo colocado aqui. Lembrando que essa média que se faz, não se diz que esses 188 milhões, de fato, leram algum livro, né? Nós conhecemos inúmeras pessoas que nunca leram um livro, ou se leram alguma coisa, foi uma revista, algum manual de instrução, né? Eu mesmo conheço várias pessoas que nunca leram um livro. Então, esse cálculo aqui é feito com uma suposição, né? Desse número de livros que foram vendidos, 134,59 milhões, se a gente for considerar que cada uma dessas pessoas compraram um livro, cada uma teria comprado, em média, 1,35 livros no ano que está sendo aqui referido. Ou seja, demonstra que o índice de leitura no nosso país é muito baixo, sobretudo quando nós comparamos com outros países que têm uma população muito menor que a nossa. Então, continua sendo inevitável a velha pergunta: por que o brasileiro lê tão pouco? Refletir sobre a resposta é oportuno neste dia do livro, 29 de outubro. Os principais motivos são a distribuição desigual da renda, o analfabetismo, inclusive funcional, de quase 30 milhões de pessoas, a falta de estímulo em casa e na escola, a carência de pontos de venda e de bibliotecas públicas, 2,8 milhões de crianças e adolescentes, ou 6,2% dos brasileiros, entre 4 e 17 anos, estão fora da escola. Segundo o IBGE, e mais de 33,3 milhões de crianças e adolescentes encontram-se em situação irregular de trabalho infantil. Fundação Abrinq. É um dado aqui da Fundação Abrinq. Então, o autor aqui do texto vai trazer para nós alguns dados, né, para tentar justificar o fato de que nós brasileiros lemos muito pouco, né? O primeiro dado que ele coloca aqui é a distribuição desigual da renda, ou seja, existem pessoas que ganham uma margem salarial muito alta e uma outra camada da sociedade, um outro grupo social ganham uma renda salarial muito baixa, né? Então, devido a essa disparidade de renda, né, de acordo com a informação que o autor coloca aqui, isso justificaria o fato de poucos brasileiros lerem, ou seja, a população que tem um poder aquisitivo suficiente para consumir livros é muito pouco, é muito baixo, ou seja, poucas pessoas têm de fato condições de comprar um livro, né? E, em contrapartida, existe uma grande parte da população que tem uma renda salarial muito baixa e isso as impediria de consumir livros. Aqui é uma primeira informação que o autor traz para justificar o fato de que o brasileiro lê muito pouco. Embora a gente possa, até pensando um pouco aqui nesse dado, questionar o seguinte: nós sabemos que o governo federal ele tem um Programa Nacional do Livro Didático, né, o PNLD, e esse programa ele compra milhões de livros, não somente livros didáticos, ou seja, livros para as pessoas estudarem português, matemática, geografia. O governo ele também compra livros paradidáticos, ou seja, livros de literatura, né, livros de ensaios e estudos sobre diferentes assuntos. E o que é que acontece?
esses livros são distribuídos gratuitamente para a população, sobretudo daqueles estudantes que estudam nas escolas públicas. Ou seja, a gente pode aqui questionar, tudo bem, de fato, há essa diferença de renda, né? Pessoas que ganham um pouquinho mais e muitas pessoas que ganham bem menos. Mas considerando o fato de que existem programas do próprio governo que distribui livros gratuitamente, será que isso justificaria o fato de poucas pessoas lerem no país? Né? Porque se você estuda no colégio público, você recebe os livros de graça, seja livro didático ou livro paradidático. Todo mundo recebe. Isso é dado pelo governo. Então, será que de fato esse dado justificaria o fato de poucas pessoas lerem aqui no país? Bom, outro dado que o autor vai trazer aqui para justificar o baixo índice de leitura no Brasil é o fato do que o analfabetismo, inclusive funcional, de quase 30 milhões de pessoas, né? Ou seja, pelo menos 30 milhões de pessoas aqui no nosso país, elas são capazes de decodificar as letras, né? Ler palavras. Mas só que quando elas se deparam com textos, elas simplesmente não são capazes de ler. Elas conseguem decodificar as letras, mas elas não conseguem entender o que é que está sendo transmitido ali. É aquele tipo de pessoa que sabe-se muito assinar o nome. Então, no nosso país, nós temos pelo menos 30 milhões de pessoas nessa situação. Então, aqui é um outro dado que o autor coloca para justificar o fato de tão poucas pessoas no nosso país terem o hábito da leitura, né? Ele vai continuar aqui falando também agora da falta de estímulo em casa e na escola, né? Isso, e a carência de pontos de vendas e de bibliotecas públicas, né? Isso aqui é um dado importante porque, de fato, o leitor ele é formado muitas vezes de casa, ou seja, quando a criança vê o pai dele lendo, a mãe dele lendo, ou seja, as pessoas do seu meio, do seu ciclo íntimo, do seu ciclo familiar cultivam o hábito da leitura, a estimativa é que se uma criança nasce num ambiente como esse, ela também vai cultivar o hábito da leitura. E como são poucos os pais, né, que têm esse hábito, devido a essa razão, muitas crianças e adolescentes acabam também não desenvolvendo esse tipo de hábito. E também a própria escola, né? Ele traz aqui a informação de que a escola estimula pouco a leitura, né? E isso é uma coisa até que serve para a gente refletir, já que, de modo geral, né, as escolas deveriam ser o espaço que mais deveria favorecer a leitura. E de acordo com o que o autor traz aqui, a escola não é uma instituição que vai estimular esse tipo de hábito, né? Ele também vai falar aqui de ter da quantidade pequena de pontos de venda de livro, ou seja, o fato de termos poucas livrarias, isso é um fato, né? Hoje em dia, praticamente, as livrarias se concentram nos shoppings, né? É muito raro você encontrar na rua uma livraria. Então, essa dificuldade também das pessoas encontrarem livros em pontos de venda é algo que, de acordo com o leitor, funciona como um impedimento para que a gente tenha um índice maior de leitura aqui no país. E também o fato de termos poucas bibliotecas públicas, né? De fato, se nós formos pensar aqui no bairro onde a gente vive, Eduardo Gomes, eu não sei, né? Não sei se existe, mas até onde eu conheço, aqui não tem nenhuma biblioteca, né? A biblioteca mais equipada que a gente tem próximo aqui da gente seria a Epifânio Doria, não é isso? Mas, de modo geral, existem poucas bibliotecas públicas. Existem cidades espalhadas pelo país que sequer tem uma única biblioteca pública. Isso certamente é uma situação que vai dificultar a formação de novos leitores. E ele vai colocar aqui também o fato de que 2,8 milhões de crianças e adolescentes, ou seja, 6,2% dos brasileiros, entre 4 e 17 anos de idade, estão fora da escola, né? Então a gente tem ainda um número muito grande de crianças e adolescentes que estão fora da escola, portanto é uma população aí que não está sendo alfabetizada, é uma população que não está tendo nenhum tipo de estímulo à leitura.
Então, todas essas informações o autor coloca aqui para que a gente tente responder a essa pergunta. Embora, mais uma vez, eu peço que vocês reflitam sobre o primeiro dado que ele colocou aqui, a questão da renda, né? Que as pessoas que têm uma renda salarial maior têm condição de comprar livros, e uma pessoa que tem uma renda salarial menor não teria tantas condições. Mas vamos pensar assim, com tantos programas que existem na rede pública, pelo menos, do Programa Nacional do Livro Didático, que distribui livros de graça, será que, de fato, essa questão econômica seria um fator? É só uma questão para que vocês pensem a respeito. Aí ele vai continuar, né, o autor do texto vai continuar seu artigo de opinião, trazendo para nós mais algumas informações. São muitos brasileiros, adultos, crianças e adolescentes que, antes da oportunidade de leitura, lutam pela sobrevivência. Por isso, nosso país carece de políticas públicas que ampliem o acesso ao livro, pois o direito de ler é inerente à cidadania e decisivo para a ascensão socioeconômica e redução da dívida social. Quanto mais pessoas lerem, menor será o contingente de excluídos. Então, o autor aqui fala sobre a difícil realidade em que se encontram muitos brasileiros, né, em que precisam lutar pela sua sobrevivência. Nós temos inúmeros casos aqui mesmo na nossa própria comunidade, né? Crianças que vivem de esmola, pais que precisam ficar pegando de inúmeros tipos de trabalho, não conseguem dar uma atenção especial aos seus filhos e estimulá-los a lerem, né? Então, a situação, né, de muitos brasileiros que precisam a cada dia lutar para ganhar o seu pão de cada dia, para inclusive não passar fome, para ter onde morar, para ter o que vestir, né? Essa situação, né, socioeconômica em que se encontram muitos brasileiros, certamente também é um fato que impede que esse índice de leitura no país cresça, né? Existem crianças que podem estudar mesmo na escola pública e não trabalhar, mas nós temos casos em que as crianças precisam, né, acabam precisando trabalhar para complementar a renda familiar. E isso certamente é uma situação que a gente conhece, que existe ainda aqui no nosso país e que dificulta muito a formação desses leitores. As escolas seriam uma grande porta de entrada para o universo dos livros. No Brasil, porém, 53% das 120,5 escolas existentes nas redes públicas não têm biblioteca ou sala de leitura, conforme levantamento feito em 2015 pelo portal Quedu, da Fundação Lehman. Além disso, em decorrência da crise econômica, os programas de compras governamentais de obras não didáticas também sofreram atrasos e paralisações nos últimos anos. Então, aqui ele vai falar sobre, ele vai trazer aqui dois dados, duas informações, né? Isso é o fato de que mais da metade das escolas públicas no nosso país não possuem uma biblioteca ou uma sala de leitura. Inclusive, também a gente pode pensar em escolas particulares, né? A nossa escola tem uma sala com alguns exemplares e um canto ali para leitura, mas claro que poderia ser muito melhor, mas nós temos na nossa escola, mas existem escolas que sequer têm isso, né? Então, essa situação também de escolas que não têm bibliotecas, nenhum espaço reservado para a leitura, certamente também prejudica o aumento desse índice de leitura aqui no país. E o autor aqui ele traz um dado, considerando o fato de que esse texto foi escrito em 2015, que é a situação da crise econômica, né, a crise mundial que estava ocorrendo naquele momento. Claro que atualmente nós também estamos passando por uma grave crise, né, e que tem implicações aí econômicas, né? Mas, de modo geral, esse dado aqui ele traz para nós a informação de que uma situação de crise econômica, né, em que o governo federal acaba tendo dificuldades, né, de promover a distribuição de livros gratuitamente, também é um fator que prejudica o aumento do índice da leitura aqui no país. Ou seja, se o governo que é atualmente hoje o maior fomentador da leitura no país, se ele passa por dificuldades, né,
para comprar e distribuir os livros gratuitamente, certamente esse é um dado que prejudica bastante a fomentação da leitura no país. Outra questão a ser solucionada para o estímulo à leitura diz respeito a um incompreensível e impune desrespeito ao princípio constitucional referente à imunidade tributária do livro. Na impressão, as gráficas recolhem a alíquota de 9,25% da contribuição para o PIS/COFINS. Daí a importância do projeto de lei 2396/2015, que reduz a zero as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS, incidentes sobre a receita brutal decorrente da impressão de livros, reduzindo o seu custo. Aliás, por mais incrível que possa parecer, os materiais escolares como cadernos, fichários e agendas também são taxados, o que pode ser solucionado por outro projeto de lei, o de número 6.705/2009, já aprovado no Senado. Então ele traz aqui um outro dado importante, que é o fato de que a nossa Constituição ela proíbe a taxação de livros, ou seja, não é permitido que o governo recolha imposto sobre o livro. Porém, o governo acaba encontrando outros meios de recolher imposto, como, por exemplo, a impressão, né? Não cobra diretamente do livro, mas cobra das impressoras que produzem o livro, e esse imposto sobre as impressoras acaba incidindo sobre o preço do livro, ou seja, tornando o livro ainda mais caro, né? Então, esse erro aqui jurídico, né? Esse desrespeito a um princípio constitucional é um problema, porque ele acaba tornando o livro ainda mais caro. Já existem leis que tentam desabonar as impressoras, né, as gráficas desses impostos, para ver se o preço do livro cai um pouco mais, e aí mais pessoas possam comprar livros e se formar enquanto leitoras. Da baixa renda da parcela populacional expressiva ao desrespeito constitucional, são muitas as causas do pífio índice de leitura no Brasil. Entretanto, o problema não tem apenas origem social ou referente ao espaço dos livros, pois também nas classes média e alta lê-se pouco. Motivo, definitivamente, não é a concentração do foco dos jovens na internet e redes sociais. Em numerosas nações, inclusive na Argentina, as pessoas continuam lendo bastante. Então aqui o autor ele vai retomar algumas argumentações que ele utilizou para justificar o fato de nós termos poucas pessoas lendo, e ele enfatizou muito a questão econômica, né, a questão do preço, a questão dos impostos que são cobrados sobre a impressão do livro, que tornam o livro um objeto mais caro. Só que ele vai trazer aqui um dado que acaba meio que contrariando as informações que ele colocou, que é o seguinte: mesmo entre as classes média e alta, ou seja, as pessoas que têm maior poder aquisitivo, entre essas pessoas, entre essa camada da população, o índice de leitura também é baixo. Ou seja, a desculpa de que o livro ser caro, do pouco incentivo governamental, do não respeito ao princípio constitucional, de não cobrar imposto do livro, esses argumentos eles acabam meio se enfraquecendo diante do fato de que, mesmo entre as pessoas que têm maior poder aquisitivo, essas pessoas também não têm o hábito de leitura. E fica o questionamento aqui para a gente: por que será que essas pessoas que têm condições de comprar livros, né, leem tão pouco, né? E aqui ele traz um dado interessante, que é o fato de que na Argentina, né, que é um país mais pobre que o nosso, né, lá as pessoas leem muito mais que aqui. Então, o fator econômico ele acaba não sendo assim tão importante para que as pessoas não leiam. Inclusive hoje, com a própria tecnologia, né, é muito mais fácil você ter acesso a certas obras, porque você, com um celular na mão, você baixa inúmeras obras em PDF gratuitamente, né? Então esse fator econômico ele tem um peso, certamente, só que, considerando outros fatores,
esse argumento ele não é muito forte para justificar o fato de que seria o fator econômico que impede as pessoas de ler, ou seja, um maior número de pessoas de ler livros, o que justificaria o baixo índice da leitura aqui no Brasil. Aí o autor agora vai apresentar o seu último parágrafo, né? Falta ao nosso país uma política consistente, pois o Plano Nacional do Livro e Leitura, PNNL, instituído por decreto presidencial em 2011, jamais decolou em seus 4 eixos: democratização do acesso, fomento da leitura e formação de mediadores, valorização institucional da leitura e incremento de seu valor simbólico, e desenvolvimento da economia do livro. Assim, preponderante apesar da inércia à ação. É preciso que tenhamos motivos concretos para comemorar o Dia Nacional do Livro. Então, o autor vai fechar aqui o seu artigo de opinião, né, o seu texto, falando sobre qual é a visão dele sobre o que é que poderia ser feito, né, para melhorar a situação da leitura aqui no nosso país, que é muito baixa. E aqui ele vai colocar a responsabilidade toda sobre o governo, quando ele fala de que é preciso que o país adote políticas consistentes, né, para fomentar a leitura. Aqui ele vai citar o governo, ele cita um plano, né, o Plano Nacional de Livro e Leitura, que na visão dele fracassou, né? Esse plano foi desenvolvido para incentivar a leitura, mas considerando o baixo índice de leitura no nosso país, a gente vê que esse plano não deu certo. Então aqui haveria o que? A necessidade de que o governo pensasse em outro plano, em outra estratégia para aumentar o número de leitores aqui no nosso país. Mas além disso, a gente pode pensar em várias outras estratégias, né, para modificar essa situação. Então esse texto aqui ele traz muita coisa para a gente pensar, traz muitos dados, muitas informações, né? E a gente pode usar esses dados, essas informações para desenvolver um excelente texto dissertativo argumentativo sobre um tema dessa natureza, né? Sempre lembrando que eu não posso simplesmente copiar o que está aqui, eu tenho que apresentar com minhas palavras e procurando, evidentemente, usar esses dados para justificar a minha tese sobre o problema. Vamos passar agora, pessoal, para o segundo texto motivador. O texto motivador 2 vai trazer para nós aqui um mapa, né? Está em inglês, mas esse mapa aqui ele mostra para nós a média de leitura mundial de pelo menos 30 países, certo? Ele vai trazer aqui 30 países e vai mostrar qual é a média de leitura nesses 30 países. E observem, gente, que nesses 30 países, nós aqui no Brasil, ó, estamos na posição 30, 28, 29, 28, 27. Ou seja, de 30 países no mundo, considerando a quantidade de livros que as pessoas leem, nós estamos na posição 27, lendo em média 5 livros por ano. Né? Isso aqui é um dado muito que demonstra como o nosso país, em comparação a outros países, inclusive países que estão numa situação econômica mais difícil que a nossa, né? Como mesmo assim, aqui no Brasil, o índice de leitura é muito baixo, né? Veja aqui, quem está aqui no topo, a Índia. A Índia, a população indiana, lê em média 10 livros por ano. Cada habitante lê em média 10 livros por ano, né? Aí ele vai trazer aqui a Tailândia, 9 livros por ano, a China, 8 livros por ano, a Filipinas, né? 7 livros por ano, né? Outra aqui, a Venezuela, ó, o pessoal da Venezuela que está passando por aquela crise que vocês sabem, tem uma situação melhor que a nossa. Leem, em média, 6 livros por ano, né? Então vejam aqui que quando a gente observa, né, o índice de leitura no mundo inteiro, no panorama global, a gente vê que nós somos um dos países que leem pouco. Isso é um dado importante para nós, né?
de 30 países, nós estamos para quase no último lugar. Ou seja, nós somos um dos países do mundo em que menos se lê. Então daí a gente pode pensar em muita coisa, né? Por que é que a gente está nessa situação que a gente se encontra hoje, né? De subdesenvolvimento, de tantos problemas, né? Uma visão muitas vezes contra o conhecimento, contra a ciência. Será que isso não tem a ver com o fato da gente ler tão pouco, né? Essas crises que acontecem no país, né? Crise política, crise econômica, não teria a ver com isso, devido ao fato de que nós somos um país que se lê muito pouco, né? Então a gente pode entender que, devido a isso, se justificaria o fato da gente estar na situação em que nós nos encontramos hoje, porque, de acordo com todas as pesquisas realizadas, o Brasil é um dos países do mundo em que menos se lê. E sobre esse fato, veja que coisa interessante, eu encontrei aqui essa charge, que é o texto motivador 3. É uma charge, mostra aqui uma multidão de pessoas em volta de um sujeito sentado no banco de uma praça, e ele está lendo, né? Aí um camarada usando o megafone ao contrário, vejam, ele está usando o megafone ao contrário. Ele fala assim: você está cercado de ignorantes. Saia desse livro com as mãos para cima, né? Vejam que é uma charge, né? Que, embora ela apresente aqui a situação de uma forma engraçada, de uma forma debochada, é uma situação trágica e é uma situação real, né? Porque, de fato, nós vivemos num país cercado de ignorantes, de pessoas que leem muito pouco. Claro, temos que considerar as inúmeras razões para isso. Mas, como nós vimos no texto, mesmo entre as pessoas de maior poder aquisitivo, a leitura é muito pequena. Então, realmente, infelizmente, nós somos um país de pessoas ignorantes, né? Cercando aí alguns poucos que ainda se arriscam a ler. Então essa charge, ela é engraçada, mas também ela passa uma mensagem meio que trágica, né? De que nós somos um país formado por ignorantes, basicamente, né? Devido ao fato de termos um hábito de leitura tão limitado, tão pequeno, né? O texto motivador 4 é um cartaz publicitário, pessoal, que vai trazer para nós aqui alguns dados interessantes, né? Ele começa aqui mostrando, né, que a nossa população, ela se divide, a nossa população leitora, né? Ela constituiria aqui, pelo menos, de acordo com a informação trazida aqui por esse cartaz. As informações sobre isso variam muito porque depende muito da pesquisa, do ano em que foi feita a pesquisa, da quantidade de pessoas com que foi feita a pesquisa. Mas aqui traz o dado de que 104,7 milhões de pessoas no Brasil seriam leitores. Vamos pensar aqui em uma população adulta. Então, dessa população, 52% são mulheres e 48% são homens, né? Aí aqui ele vai trazer abaixo algumas razões que as pessoas afirmaram, de acordo com essa pesquisa aqui, para não ler. Então, não gosta de ler, não gostaria de ter lido mais. Ou seja, pessoas que não leram, mas que gostariam de ter a oportunidade de ler, né? E essas pessoas somam aí quase 30%, né? Outros motivos não foram declarados, formando aí pouco menos de 20%. Não, pessoas que disseram assim, que simplesmente não gostam de ler, quase 10%, né? Quase 10% falaram que não gostam de ler. Se sente cansado para ler, também aí quase 10% das pessoas. Acha os livros caros, um pouquinho menos de 10%, né? Pessoas que dizem que não lê porque o livro é caro. Não há bibliotecas por perto, também aí quase 10% de pessoas justificaram o fato de não ler devido à situação de não ter aí bibliotecas próximas onde ela mora. Não tem paciência para ler, né? Que são pessoas que não têm paciência para ler. Começa a ler, aí chega aí na página 10, já está cansada, desiste, lê. Tem muita gente que faz isso, né? Para no livro na metade, ou começa a ler, aí acha chato, para. Existem muitas pessoas que fazem isso.
preferem outras atividades, também aí quase 10%, né? E por falta de tempo, ou seja, pessoas que não encontram, né, devido ao trabalho, ao estudo, quase aí 50%, né? Mais de 40% das pessoas afirmaram que não leem porque não encontram tempo. E algumas motivações que as pessoas afirmam para ler são que gosta, é um gosto, né? De fato, ler é uma coisa muito boa, eu gosto, como vocês percebem aqui. Busca por informação e conhecimento, de fato, quanto mais a gente lê, mais informação a gente tem, mais conhecimento a gente tem, e isso é importante para que a gente se forme enquanto cidadãos mais conscientes, mais preparados. Distração, né? O livro é uma forma de distração, uma forma de você meio que se desligar um pouco da realidade, né? Relaxar um pouco. Crescimento pessoal, né? Você ser uma pessoa melhor quando você lê, isso acontece. Quanto mais você lê, você se torna uma pessoa melhor, você no sentido, sobretudo, intelectual. Você é uma pessoa que passa a entender melhor certas coisas a partir da leitura. Religião, né? Muitas pessoas leem por conta da religião, né? A Bíblia, ou livros espíritas, existe uma literatura muito vasta nesse sentido. Exigência escolar ou faculdade, né? A escola, a faculdade exige que as pessoas leiam. A atualização profissional ou exigência do trabalho, né? Existem trabalhos em que você tem que estar o tempo todo lendo para saber quais são as novidades. Por exemplo, por que os advogados leem tanto? Porque todos os anos novas leis são criadas e eles precisam conhecer essas leis. Então, o advogado, todo o tempo, ele tem que estar lendo coisas de sua área. Não apenas um advogado, mas um médico, um engenheiro, um professor. A gente tem que estar o tempo todo lendo, porque o tempo todo surgem novas descobertas, surgem novas informações. É importante para que a gente se atualize para exercer melhor o nosso trabalho. E outros motivos que não foram colocados aqui. E o que é que os brasileiros preferem fazer em vez de ler um livro? Quais são as distrações preferidas do brasileiro para que eles não leiam tanto? Então, assistir TV, né? A TV ela acaba sendo distração, né? Muitas pessoas pensam assim, por que eu vou ler um livro se existe uma série, existe um filme sobre ele, né? Quantas pessoas não pensam assim, né? Preferem assistir a um filme ou ler a uma série do que ler um livro. Eu, por exemplo, quando eu assisto uma série ou um filme baseado no livro, eu me interesso, e eu gosto do filme, da série, eu me interesso por ler o livro. Porque muitas vezes a série ou o filme, eles cortam muita coisa. Quando eu vejo um filme, uma série baseada num livro, eu gosto muito, eu procuro conhecer qual foi a obra que deu origem àquilo para que eu me aprofunde mais na história, né? Outras pessoas preferem ouvir música em vez de ler livro. A internet, né, também acaba sendo uma distração, né? E as redes sociais, né? Então, todas essas coisas, né, assistir TV, ouvir música, internet, redes sociais, são distratores, né? São coisas que acabam distraindo as pessoas e essas pessoas preferem fazer essas coisas do que efetivamente ler um livro. Bom, pessoal, eu trouxe aqui a proposta de redação, mas é importante que vocês saibam que depois que terminarmos aqui a apresentação desses slides, eu vou querer que vocês assistam um vídeo, né? Em seguida a essa minha aula, eu vou colocar um vídeo, então vocês vão ler também esses vídeos. Então, vocês vão se basear nos textos motivadores que a gente leu, que a gente viu, mais o vídeo que eu vou colocar no final do slide. Então, qual é a proposta da redação para que vocês produzam? Baseando-se nos textos motivadores apresentados, elabore um texto dissertativo argumentativo na modalidade padrão da língua portuguesa, ou seja, de acordo com a gramática, sobre o tema o baixo índice de leitura no Brasil. Esse é o tema da redação de hoje. Então é sobre isso que vocês vão discutir. O baixo índice de leitura no Brasil. Por que lemos pouco? O que é que justifica isso? O que é que pode ser feito para melhorar essa situação? Então a gente viu que vários textos que nos ajudam a pensar sobre esse assunto e também a pensar em soluções para esse problema. Então, pessoal, essa fica sendo aqui a nossa aula. Agora vocês vão assistir a um vídeo de uma reportagem que vai trazer mais informação sobre isso que a gente acabou de ver.
e logo em seguida vocês deverão produzir um texto dissertativo argumentativo sobre o tema o baixo índice de leitura no Brasil. Em 2011, apenas 50% da população tinha o hábito de ler livros. E no ano passado, esse percentual subiu para 56%. Ou seja, o panorama da leitura no Brasil está melhorando. Mas ainda assim, há um longo caminho a percorrer. Nesta livraria, o Gabriel já é figura carimbada. Aos 18 anos, amante da literatura, ele leu mais de 55 livros em 2015. De janeiro até agora, já foram 30. Para o jovem estudante, os livros são tudo. Todo dia, trabalho, estudo, tudo isso a gente fica um pouco cansado aí para dar uma fugida, uma escapada, uma forma de lazer. O Luiz e a esposa Lenita procuram livros para os netos. O psicólogo e escritor, que também já leu mais de 30 obras só neste ano, acredita no poder transformador da leitura. As leituras ficcionais, as leituras, os romances, a história, particularmente a história, sempre é uma leitura interessante para poder tornar a vida mais agradável, quer dizer, não só a parte técnica também. Só que esse está longe de ser o comportamento padrão dos brasileiros com relação aos hábitos de leitura. A pesquisa Retratos da Leitura, feita pelo Ibope com mais de 5.000 pessoas, identificou que o brasileiro lê, em média, 4,96 livros por ano. Para efeito de comparação, na França, a média é de 25 livros lidos por pessoa em um ano. Tem mais, apenas 2,43 livros são lidos até o fim. O restante fica mesmo pelo caminho. A pesquisa considera leitores as pessoas que leram no todo ou em partes pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Além dos hábitos de leitura dos brasileiros, outros dados também chamaram a atenção dos pesquisadores do Ibope que elaboraram o estudo. Entre eles está a estatística de que 44% da população brasileira não lê. E mais grave ainda, 30% dos entrevistados disseram que nunca compraram um livro. O ex-presidente da Câmara Catarinense do Livro cita uma série de fatores que ajudam a entender o pouco gosto do brasileiro pela leitura. Falta democratizar mais a leitura, falta incentivo. Nós temos umas bibliotecas sucateadas, nós temos hoje no nosso estado, que posso falar, muitas bibliotecas se transformaram em salas de aula. A biblioteca ficou esquecida, nós não temos bibliotecários, nós não temos pessoas formadas dentro da escola para direcionar o aluno para uma boa leitura. Isso tudo acaba influenciando. Nos bancos escolares, iniciativas procuram reverter essa tendência e estimular nos estudantes, desde pequenos, o apreço pelos livros. Nesta escola em São José, na Grande Florianópolis, os alunos da educação infantil adoram a hora do conto. Querem ver? A Esther brinca com bonecas e a Estela com o computador. Enquanto isso, os mais velhos, como estes do 7º ano, têm reservado os 10 minutos em várias aulas por dia para se dedicarem à leitura. Meninos e meninas que não perdem tempo e deixam a imaginação rolar solta no universo da literatura. Eu gosto muito de ler porque, é uma grande expressão artística que a gente tem hoje em dia. E eu acho que sem a literatura que a gente tem hoje em dia, a gente não teria conseguido evoluir tanto quanto a gente conseguiu. Sempre mais interessante ler os livros do que ver filme ou alguma outra coisa. O projeto começou nas aulas de português, mas se expandiu para outras disciplinas e dá bons resultados. O resultado, ele acontece todos os dias, nas grandes discussões que nós temos em sala. Percebe-se que os alunos obtêm um vocabulário melhor, eles conseguem compreender melhor o que o professor está falando. Aluno leitor é um aluno diferenciado.